Vitória e hoje eu vou estar com vocês para trabalhar a atividade 8 do seu caderno do segundo ciclo. Eu sou uma mulher branca, loira, estou usando uma camiseta rosa com estampas brancas e tenho tatuagens no meu braço. Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as características do Japão. O Japão é um país de território insular, né, com uma população de 126 milhões de habitantes, ou seja, uma população que, em termos comparativos, é ainda uma população grande, né, mas que tem como características altas densidades demográficas, ou seja, por ter um território muito pequeno, né, e uma população elevada, nós vamos ter como característica uma grande concentração populacional nesse território. No Japão, a densidade demográfica é de cerca de 336 habitantes por cada quilômetro quadrado. Só em termos comparativos, para a gente entender, no Brasil essa média é de 23 habitantes por quilômetro quadrado. E esse mapa ele é muito representativo, né? O Japão está aqui, nessa porção do mapa, ao norte, e nós vamos ter a cor vermelha predominante, ou seja, o que caracteriza altas densidades populacionais, uma densidade demográfica elevada. Pessoal, quando a gente fala de população no Japão, a gente tem que falar sobre crescimento vegetativo. O que é o crescimento vegetativo? É a diferença entre o número de nascidos e o número de óbitos em um país, tá? No Japão, a população tendeu a envelhecer, né? Por suas condições econômicas e sociais, por ter uma alta qualidade de vida para essa população, no Japão as pessoas tendem a viver, em média, 83, 84 anos, o que é muito elevado, né, em termos comparativos com outros países. Isso se dá por conta desse desenvolvimento econômico e social que é muito característico nesse país, né? Nós estamos falando de uma das maiores economias do mundo e também de uma das maiores qualidades de vida do planeta, né? O que aconteceu com o Japão? O Japão, né, conforme as mulheres foram entrando no mercado de trabalho, conforme foi se urbanizando, o crescimento econômico, as melhorias da qualidade de vida nessa localidade, houve um decréscimo no número de nascimentos, ou seja, as famílias tenderam a ter menos filhos, né? E isso fez com que houvesse, na verdade, uma redução dessas taxas de natalidade. Em contrapartida, essa população envelhece cada vez mais devido à qualidade de vida nesse país. Isso vai causar uma série de consequências econômicas. Por quê? Bom, primeiro que os idosos precisam de uma série de cuidados, né? Um deles é a aposentadoria. Então, quem mantém a aposentadoria desses idosos são os jovens que estão trabalhando para movimentar essa economia, pagar impostos que vão fazer com que esses idosos recebam, né, essas aposentadorias. Além do mais, há uma série de cuidados específicos voltados a essa população que já não está mais no mercado de trabalho. Ou seja, o Japão passa por um processo onde você tem um envelhecimento da população, uma redução da população economicamente ativa, ou seja, daquelas pessoas que vão estar aptas ao trabalho, né, gerando renda, movimentando a economia desse país. E isso vem se tornando um problema cada vez mais grave no Japão, já que nós temos um crescimento vegetativo negativo nesse país. O que isso significa, pessoal? Morre mais gente do que nasce, tá? As pessoas não querem ter filhos no Japão. O governo incentiva de todas as formas possíveis, né? Até cria lugares de encontros para jovens se conhecerem e formarem casais para futuramente pensarem em formarem uma família, mas esses jovens não estão muito interessados nesse tipo de relação e principalmente em ter filhos, né? Não é que eles não estejam interessados em relações afetivas, mas ter filhos já é uma consequência cada vez mais distante da realidade dos jovens japoneses. Bom, então, observa aqui para mim. Nessa imagem nós temos, né, a população japonesa muito ativa, né, nas atividades físicas, como vocês estão vendo aqui na imagem. O Japão preza pela qualidade de vida dos seus idosos, né? E também, na outra imagem, o gráfico da pirâmide etária dessa população.
mim como essa base é estreita, né? Isso significa que poucas pessoas nascem nesse país. Em contrapartida, nós temos um topo mais largo, ou seja, ele representa o alto percentual de idosos nessa população, que vão morrer futuramente porque ninguém fica para semente, né? As pessoas morrem. Então, o Japão ele tem uma série de problemas de manutenção da estrutura dessa população. E a sua questão vai falar sobre isso, né? Sobre a busca por mão de obra. Olha só essa imagem, que imagem interessante, né? São os bonequinhos das Olimpíadas de Tóquio, que acabaram de acontecer, né? As Olimpíadas de Tóquio, como todas as Olimpíadas no planeta, precisam de uma série de infraestruturas para os jogos acontecerem. O que isso significa? Estádios, né? Criação de uma série de empreendimentos, como por exemplo a própria Vila Olímpica, precisa de construção, precisa de pessoas para trabalhar. E o Japão tem uma carência muito grande de trabalhadores, por exemplo, na construção civil, na construção naval, né? Pessoas para trabalhar na agricultura, no setor de serviços, como cafés, hotéis. Tudo bem que esse ano a gente não teve, né, um fluxo de turistas por causa da pandemia, mas independentemente disso, o Japão é um país que é um destino turístico. Isso faz com que você tenha uma necessidade de busca de pessoas para atender a essa demanda. Em contrapartida, os jovens japoneses que pertencem a essa população economicamente ativa, eles já estão atuando em funções de alta qualificação profissional, ou seja, eles não desempenham mais esse papel. Então você tem uma carência nesses setores empregatícios. Bom, historicamente, o Japão foi repulsivo à entrada de imigrantes, né? O Estado nunca foi um Estado permissivo à entrada de imigrantes. Isso vem sendo contrabalanceado nesse momento por conta dessa atual conjuntura, né? Então o Estado vem permitindo mais a entrada de imigrantes, ou seja, de estrangeiros para residir, para trabalhar no Japão, né? E um desses grupos que migra para o Japão são os brasileiros. O Brasil recebeu muitos imigrantes, né, no passado de origem japonesa, e hoje esses filhos desses imigrantes que são brasileiros, mas que têm uma origem japonesa na família, muitas vezes retornam para o Japão, e isso faz com que esse país esteja mais aberto para a entrada desses imigrantes. Bom, qual é o problema nisso, né? Esses imigrantes, e a questão vai tratar isso com vocês, passam por uma série de barreiras à sua integração, como a língua, né? Muitas vezes não falam japonês, a cultura local, as práticas sociais, né? A xenofobia, ou seja, a aversão da própria população com relação a esses estrangeiros, com medo de que eles roubem o seu trabalho, né? De que eles gerem uma violência e as próprios conflitos culturais que acontecem, o que é comum, né? Cada um tem uma origem no seu país e, enfim, deveria ser possível uma sociedade multicultural, mas em muitos casos essas barreiras de preconceitos fazem com que esses imigrantes não se integrem à população japonesa. Inclusive, eles têm dificuldades até de abrir contas no banco, alugar um imóvel para morar, né? Então não é uma vida fácil para quem resolve imigrar para o Japão. Bom, é bom a gente frisar também, voltando aqui no slide, que esses estrangeiros não assumem os empregos desejados pelos japoneses. Na verdade, eles fazem aquilo que os japoneses não querem mais fazer, tá? Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre o Japão hoje. Até a próxima aula!